O Superior Tribunal Federal começou a ouvir hoje os integrantes do grupo apontado como articulador da tentativa de golpe de Estado no país. Na articulação, o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceria no poder e ainda havia um plano elaborado para assassinar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes do STF. Na condição de colaborador, Mauro Cid foi obrigado a responder a todas as perguntas e confirmou tudo o que havia dito em depoimentos anteriores. Ele disse que presenciou, mas não participou da tentativa de golpe. Pois é, em um dos pontos mais importantes do interrogatório, Mauro Cid voltou a confirmar a existência da chamada minuta do golpe. O plano estava pronto para ser executado e o ex-presidente tinha pleno conhecimento do texto e fez, inclusive, alterações. Vamos acompanhar um trecho do depoimento de Mauro Cid. A partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo assim. Então seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou em documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava no papel. Perdão? O Felipe Martins. Certo. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então, o senhor teve acesso... Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista,
que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar, quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz... Sim, senhor. Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei, porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, Estado de Sítio e Defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. O tenente-coronel também falou que durante reuniões havia uma pressão para que fossem elaboradas ações que provocassem caos social, levando o presidente Bolsonaro a assinar o decreto de estado de sítio no país e justificassem aí ações das Forças Armadas. O senhor também coloca que havia discussões nesse período. O senhor falou da discussão em relação ao decreto, considerandos, mas que também havia discussões, abre aspas, sobre a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Fecha aspas. O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. E quem conversava sobre isso? Ministros, tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que às vezes a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Né? Mas a toada das conversações era um pouco nesse sentido. De alguma forma pressionar os comandantes, né, a tomar uma medida, tomar uma decisão. No dia, o senhor disse que não tinha conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo, e até no seu depoimento explicou da compartimentalização da informação, mas eu indago, o coronel Câmara, foi nesse dia que ele entrou em contato com o senhor, dia 16 de dezembro, para pedir o meu monitoramento. Não, foi o contrário. Eu pedi para ele. O senhor eu pedi para o coronel Câmara. Então, quem pediu para o senhor foi o Major de Oliveira pediu para mim e eu pedi para o coronel Câmara. E ele fez? O senhor sabe ou não retornou ao senhor? Eu acho que nesse dia ele não retornou. Não retornou? Ele não retornou. E quem acompanhou toda a tarde de depoimentos lá em Brasília foi o repórter Édio Ferreira Júnior. Ele tem informações para a gente. Boa noite para você, Édio. É isso, o interrogatório começou hoje com o ex-ajudante de ordens e tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que foi o braço direito aí de Jair Bolsonaro na ajudância de ordem da presidência da República durante o governo passado. Mauro Cid disse, né, em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz
essas oitivas e que é o relator desse inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022, que Jair Bolsonaro teve conhecimento e editou a minuta de golpe que planejava aí uma tomada de poder à força para se manter no cargo, na presidência da República em 2022. Ele disse também que Bolsonaro buscava encontrar fraude nas urnas e que o general Braga Neto articulava uma captação para manter os acampamentos, captação de recursos para manter os acampamentos aqui. Esse depoimento do tenente-coronel Mauro Cid começou às 14h e chegou até agora há pouco, às 18h30. Agora o ministro Alexandre de Moraes prossegue o interrogatório com um ex-diretor da ABIN e deputado federal Alexandre Ramagem. Ramagem que é acusado também é um dos 8 réus acusados de participar dessa trama de golpe para manter o Bolsonaro no poder em 2022. Ele teria, inclusive, feito uma investigação paralela, que é chamada da ABIN paralela, fora dos trâmites legais da ABIN, para poder investigar autoridades, como o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, mais cedo, no intervalo, o ministro Alexandre deu um intervalo de 15 minutos na sessão, onde os réus ficaram ali. Eles não poderiam se falar, né? Eles são proibidos por medidas cautelares de conversarem, mas eles podiam se cumprimentar. Quando chegou ao plenário mais cedo, Jair Bolsonaro já estava, Mauro Cid chegou depois. Mauro Cid já passou pelo ex-presidente, por trás dele, e se sentou. Bolsonaro foi a primeira vez que os dois se viram pessoalmente depois que o Mauro Cid delatou todo essa tentativa, essa trama golpista que teria sido arquitetada e encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro o cumprimentou sorrindo, Mauro Cid ainda estava ali um pouco desconfortável e ainda assim eles se mantiveram ali no espaço. Depois, mais tarde, no intervalo que deu da audiência, os réus também ficaram ali, mas Bolsonaro acabou falando com alguns jornalistas sobre várias questões, assim. Falou sobre a candidatura de Michele Bolsonaro, a suposta candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado, disse que ela está na frente aqui nas pesquisas, inclusive na frente do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que também é um pré-candidato ao Senado aqui pelo DF, e eu questionei se ele se sentia desconfortável por estar aqui acompanhando essa audiência e estar aqui no plenário do STF. Ele disse que, claro, que ninguém quer ser réu e que ele também não gostaria de estar aqui. Então agora a gente prossegue isso, o interrogatório segue agora continua sendo o do deputado federal Alexandre Ramagem, e as oitivas estão marcadas ao longo da semana. Amanhã novos depoimentos ou a continuação desse depoimento, que provavelmente não deve ser questionado, não deve ser terminado, vai continuar até a próxima sexta-feira, se todos os réus foram concluídos. O inquérito, o interrogatório, ele começa com o ministro Alexandre de Moraes fazendo as perguntas. Na sequência vem o Procurador-Geral da República, ele abriu para o ministro Luiz Fux, que estava acompanhando a sessão, também fez perguntas, e depois cada um dos advogados de cada um dos outros réus também pode questionar quem está sendo ali inquirido naquele momento. Então, a gente continua, o depoimento segue agora sendo o interrogatório do deputado Alexandre Ramagem, e ao longo da semana a gente volta com mais informações. Acompanhe aí as nossas reportagens, tanto daqui de dentro do plenário, quanto todos os nossos colegas aí, dos meus colegas aqui de O Tempo, em otempo.com.br, que a gente tem trazido todas as informações e detalhes desses interrogatórios. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Édio Ferreira Júnior. E também em Brasília, a editora de política Larissa Arantes está com a gente para ajudar na análise desse primeiro dia de depoimentos, né, Larissa? A gente pode dizer que a gente está numa fase de confirmação do que já tinha sido dito antes nos outros depoimentos. A diferença agora é que a gente tem a oportunidade de ver, né, de ouvir a pessoa falando exatamente o que tinha sido dito antes lá, mas agora com a confirmação diante do tribunal todo ali, né, Larissa? Agora sim, boa noite para você. Ei, André, boa noite para você e para a Síria. É exatamente isso, né, André? E além de poder ouvir os réus respondendo as perguntas, enfim, também tem uma rodada ali, aliás, né, a gente pode ouvir ali os réus respondendo as perguntas, tanto do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, quanto do procurador-geral da República, o Paulo Gonet. Mas também, depois é aberta ali uma rodada de perguntas dos outros
outros advogados de defesa dos demais réus. Eles têm essa oportunidade de fazer perguntas. Abriu-se ali em relação ao depoimento do Mauro Cid, e algo que chamou muito a atenção foi a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado do ex-presidente fez questão ali de fazer algumas perguntas para o Mauro Cid e fez questão também de colocar um áudio, né? Ele pediu que um áudio fosse colocado para que todos pudessem ouvir, que inclusive está tudo anexado, enfim, corretamente, né? E aí ele questiona, era um áudio do Mauro Cid, dizendo ali, fazendo referência a alguns pontos, e aí o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro questiona para quem que ele tinha mandado aquele áudio, né? Era um áudio que, inclusive, facilitava ou dava um caminho ali para tentar desvincular, para tentar separar o ex-presidente de toda a trama golpista. E aí o Cid disse que não se lembrava muito bem, ele fala assim, não, mas o senhor diz no início do áudio ali, general, o senhor está fazendo referência a um general, ou seja, aquela tentativa mesmo da defesa, obviamente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de tirar Bolsonaro do centro dessa trama golpista toda, fazendo perguntas a Mauro Cid, né, que a gente sabe que foi a partir da delação de Mauro Cid que a Polícia Federal foi investigar, enfim, e temos aí essa ação penal e temos essa fase de interrogatórios. Chamou atenção também, a gente, quando os interrogatórios foram marcados, né, a gente pode perceber que não há uma definição de tempo, não há uma definição de quem será ouvido em cada turno, né? Há uma definição ali de que Mauro Cid seria o primeiro a ser ouvido e depois seguiria a ordem alfabética, tanto é que agora está sendo ouvido Alexandre Ramagem. O depoimento de Mauro Cid, ele se estendeu por esse tempo todo, assim, né? Então, ele respondeu sim a todas as perguntas, o que já era esperado, mas é algo que a gente não tem certeza em relação aos demais réus. E aí, ao longo da semana, a gente vai poder confirmar e a gente vai poder ver as respostas dos demais réus para tudo isso. Mas chama a atenção, sim, né? A gente conseguir ter acesso e ter mais detalhes disso tudo, com essas declarações, inclusive alguns pontos ali que chamam a atenção também, André e Síria, não sei se vocês repararam nisso também. Em um momento, o Mauro Cid, ele tá falando sobre ele, se eu não me engano, eram conversas de WhatsApp ou uma reunião, e aí ele precisa dizer o conteúdo, o que estava sendo discutido ali, debatido, e ele fala para o ministro Alexandre de Moraes que ele era o assunto principal ali naquele momento, muitos xingamentos, e ele cita, o senhor já está até acostumado, memes, figurinhas, aí ele fica um pouco constrangido realmente de dizer, porque o foco daquela conversa que ele estava relatando ali era justamente, né, xingamentos em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes diz assim, não, pode dizer, eu já estou acostumado, né? E aí ele vai relatando ponto a ponto. Então, a gente tem também esses momentos de um confronto que talvez não tenham relação tão direta com a articulação do golpe em si, mas que tangenciam e que também chamam a atenção, e Mauro Cid também respondendo sobre isso, André e Síria. Pois é, a essa altura do campeonato, Mauro Cid já está mais do que acostumado a ficar diante ali do juiz, porque ele já prestou tantos depoimentos, né? E ele já está mais articulado. No começo, quando a gente via aqueles depoimentos dele, ele estava mais acanhado, mais quieto. Agora não, falou, respondeu ali tudo que foi perguntado, usando com toda certeza estratégias para poder se livrar de um ou outro problema. A gente deu para reparar isso, deu para a gente reparar muito bem isso. Neste momento, Alexandre Ramagem é quem está prestando depoimento. A gente tem, inclusive, imagens ao vivo do STF em que ele presta o depoimento. Alexandre Ramagem, que é deputado bolsonarista, né, que foi alvo da Polícia Federal, por um suposto uso da ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, para proteger aliados
e vigiar pessoas que eram contra Jair Bolsonaro. O depoimento dele começou por volta de 7 horas, um pouco antes de 7 horas, e esse aí também não tem hora para acabar. Esse aí a gente está acompanhando desde 2 horas da tarde e até agora, né, seria até agora, continua seguindo, e essa semana promete ter muita coisa ainda para a gente acompanhar aí lá de Brasília, né, Síria? Foi só uma pausa rápida que o Alexandre de Moraes pediu ele de 15 minutos apenas, né, quando o Mauro Cid falava, depois começou o ramagem, sem previsão agora para acabar, né? E com isso, a expectativa do depoimento de Bolsonaro, a gente vai ficando com ela mais para depois da semana. Já tinha essa expectativa que pudesse ser amanhã, mas pelo visto não, hein?